Paz do Senhor, irmãos, nós estamos falando esse mês sobre essa maravilhosa experiência de sermos fartos no Senhor, né? Fartos no Senhor. É importante que a gente entenda que essa plenitude a qual nós tanto falamos e tanto almejamos, ela só é conquistada no Senhor. Quer dizer, o mundo ele tem um desejo, ainda que incontido, ainda que incompreendido, de buscar uma completude, uma plenitude, o que eles chamam de felicidade. Mas, na verdade, irmãos, nós não conseguimos essa felicidade, essa alegria, a gente sabe disso, em outros senão no Senhor. Então, nós vemos falando sobre estarmos fartos do Senhor, né? Fartos de Cristo, para que só assim a gente possa realmente estar sendo uma testemunha fiel. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz que os discípulos perguntam se já tinha chegado o tempo de restaurar o reino de Israel, e eles dizem, no entanto, não vos compete conhecer, saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então você vê que há um princípio de plenitude antes de testemunho. Há um princípio de plenitude antes de frutificação. E nós vimos aqui, em diversos exemplos, que somente depois de saciados os seus desejos, aqueles homens puderam ter os pães sobrando nas suas mãos para poder distribuir. E assim também com a mulher samaritana, enfim, vários exemplos. O que é importante a gente compreender, irmãos, é que nós vivemos num mundo e, infelizmente, parte dessa mentalidade mundana entrou na igreja, entrou nas mensagens da igreja. Nós lemos aqui, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, diz: isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta agora é que os que são casados sejam como se não fossem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, pois a aparência desse mundo passa. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 1 João capítulo 2, o versículo 16 diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, e aqui entra uma palavrinha interessante, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O Senhor também nos avisou em Lucas capítulo 21, versículo 34, quando ele fala sobre os últimos dias, ele diz assim: cuidado de vós mesmos para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, comer, de embriaguez, beber e das preocupações da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Quando nós vemos a comparação que Jesus faz, que os últimos dias serão como nos dias de Noé, o que Jesus diz? Comiam e bebiam. E aqui ele diz glutonarias, embriaguez, é uma figura de linguagem, né? De pessoas que pensam em satisfazer o próprio ventre, né? O ventre é o foco, o eu, né? Os nossos desejos. Então, irmãos, a cobiça nada mais é do que a tentativa desesperada da satisfação de um desejo incontido. É como um vício que não se sacia absolutamente nunca, né? E até levar uma overdose, por exemplo, e levar a pessoa à morte, no caso das drogas, por exemplo, né? E um exemplo, é claro, que a gente está dando. Então, o desejo incontido. Agora, o que é o desejo incontido, se não o fruto de um coração que perdeu a centralidade de Cristo?
que perdeu o alimento, que perdeu a oportunidade de ser saciado por essa vida de Deus. E por causa disso tem servido aos próprios ventres. Irmãos, nós teríamos uma tranquilidade tão grande se tudo isso que nós estivéssemos falando fosse exclusivo do mundo, exclusivo daqueles que não conhecem a Jesus. Mas, infelizmente, nós vemos na palavra de Deus profecias do apóstolo Paulo em Romanos, em Filipenses, dizendo que nos últimos dias homens fariam que o ventre fosse adorado. Homens serviriam ao próprio ventre e, por causa disso, enganariam aqueles que são meninos na fé, aqueles que ainda não são amadurecidos. Irmãos, nós não podemos servir ao nosso próprio ventre. O nosso próprio ventre, as nossas necessidades. Será que o Senhor não conhece as nossas necessidades? Será que o Senhor não tem a plena satisfação em cuidar de nós, né? Jesus disse que os passarinhos não comem, né? E os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão. E os passarinhos, o Pai os alimenta. E ele diz, vocês não valem muito mais do que uma erva do campo, do que uma planta ou do que um animal. Então nós temos um Pai que cuida de nós temos um esposo, Cristo Jesus, que cuida de nós. E enquanto nós não experimentarmos, irmãos, a plenitude do Senhor, nós não vamos conseguir compreender como passar por essa vida. Dói muito no nosso coração ver que tantos crentes, tantos evangélicos, né, tantos frequentadores de igreja vivem uma vida tão pequena diante de Deus, tão extremamente necessitados, sendo que o Senhor disse para comer, né, o maná, coma o que você aguentar comer. E na multiplicação de pães, que é exatamente a mesma realidade, só que na nova aliança, todos comeram e ficaram fartos. Quer dizer, não havia limite para comer. Todos podiam comer e do que o estômago aguentasse. Isso quer dizer que não há limites para a nossa vida com o Senhor. Que nós podemos sim, irmãos, ser plenamente saciados com o Senhor. Fugir da cobiça. Êxodo capítulo 20, versículo 17 é um mandamento. E ele diz assim, que a gente não deve, né, cobiçar, e diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo do teu próximo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Quer dizer, o que faz a gente ter um desejo por algo do próximo, por exemplo, é a falta de plenitude e que a gente acaba procurando no próximo. Irmãos, se ter coisas fosse o suficiente, ou se conquistar sucessos fosse o suficiente, as pessoas não viveriam uma vida inteira em busca de um objetivo. Elas teriam as coisas ou teriam algum tipo de sucesso e depois gozariam da vida, gozariam dessa plenitude. Acontece que quanto mais nós temos, mais nós queremos. Quanto mais nós conquistamos, mais nós queremos. E eu quero dizer uma coisa para encerrar. Alguns de nós estão jogando a vida fora. E no final dos nossos dias, talvez, uma grande pergunta tenha que ser respondida. O quanto nós somos satisfeitos de Cristo, e não de coisas, e não de momentos. E que a gente possa pensar muito claramente sobre isso. O Senhor está nos falando, eu quero saciá-los com o meu filho, com a minha vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu ventre. Então é um ventre saciado, um ventre
que flui a vida de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Então esse ventre já não é servido, mas esse ventre é um ventre convertido que serve ao Senhor com alegria, uma alegria plena, uma alegria maravilhosa. Então, Deus abençoe, que a gente possa continuar meditando nessas coisas e crer que o Senhor está aí para operar grandes coisas na nossa vida, milagres maravilhosos na nossa família. Em nome de Jesus, queridos, Deus abençoe.